Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir e de compartilhar nosso conteúdo. Hoje a gente vai continuar falando sobre crescimento de longo prazo e eu quero ir para os artigos empíricos sobre esse assunto que tentam mostrar assim, o que leva, quais são as causas próximas e as mais fundamentais das diferenças de renda per capita dos países no longo prazo. Tá? Então eu não quero saber, de novo, se num ano cresceu, o Brasil cresceu 3% num ano, no outro ano cresceu 0%. Não, eu quero saber, longuíssimo prazo, o que leva a diferenças no nível da renda. Não nessas taxas que oscilam muito de um ano para o outro, ou de um trimestre para o outro, tá bom? Para pensar nesse assunto, os economistas meio que bolaram um negócio que chama função de produção. Então é como se tudo que fosse produzido no país, ele precisa, para produzir eu preciso de quê? De pessoas, preciso de máquinas, né? Preciso de horas trabalhadas das pessoas, né? Sei lá, na Europa as pessoas trabalham menos horas que nos Estados Unidos, então isso aí vai importar. E precisa da qualidade do capital humano que a gente chama das pessoas. O cara senta lá para fazer um negócio, ele é super produtivo fazendo aquele negócio, ele sabe mexer no software, ele sabe mexer no torno mecânico, ele é um pintor que sabe como tem que combinar as tintas e tal. Human capital a gente chama em inglês. Falei em inglês. Fora isso tudo, esses são os fatores de produção, tá? Que a gente chama de fatores. Fora isso tudo, tem como que esses fatores são arranjados, eles estão indo para o setor certo, na proporção correta, certo? Eles estão sendo meio que bem aproveitados no linguajar. Aí tem um negócio que a gente chama de má alocação de recursos, assim, gente trabalhando num setor que está meio grande, inchado, mas não era para estar. E normalmente tem alguma política pública que está fazendo ele ficar inchado demais, ok? Isso é uma coisa. A outra coisa é avanço tecnológico. A gente está usando as melhores tecnologias. E quando eu falo de tecnologia, não é só, sei lá, se é o computador quântico mais recente, não sei o quê. Eu estou falando também, e talvez principalmente, de técnicas, coisa mais simples. Técnicas de administração, por exemplo. O negócio está estruturado do jeito que a gente sabe que é mais eficiente de ser feito. A ordem, o armazenamento, isso é tecnologia também. Ok? Tecnologia gerencial. Então, são esses dois aí, esses três, né? Tecnologia pura, como a gente entende. O cara um chip novo, mais eficiente. A parte da técnica administrativa, de estar fazendo o negócio do jeito que você está organizando os estoques e tal, de acordo com a melhor teoria possível de estoques, blá. E a outra é, além disso tudo, aqueles fatores de produção que eu tinha elencado, eles estão indo para o setor onde eles são mais produtivos, né? Onde tem mais profitabilidade, mais rentabilidade. Isso daí vai determinar o crescimento de longo prazo, ok? Então eu vou dividir em produtividade e fatores de produção. Quando a gente vai para os dados, né? Tenta olhar nos dados, porque tem medidas disso. A gente tem medidas de horas trabalhadas, meio imperfeita, mas tem. Tem medida, principalmente, de participação da população, né, na força de trabalho. Tem mais gente trabalhando, menos gente trabalhando, dentro daquele grupo ali de 15 a 65 anos. Essas coisas vão mudando ao longo do tempo, mas essa é uma medida. E a gente tem medida de estoque de capital, que a gente tira através de uma formulazinha de investimento e tal, não vou entrar no detalhe. Mas a gente tem alguma medida aproximada. Bom, pega esses caras, bota nessa tal dessa função de produção. E aí a gente precisa de pesos, né? O quanto que pesa o capital, o quanto que pesa o trabalho. E a gente consegue também pegar isso nos dados das contas nacionais. Faz a decomposição. O que está explicando, sei lá, os Estados Unidos ser 5 vezes mais rico que o Brasil? O que está explicando o Brasil ser, não sei, 2 vezes mais rico que... ou 3 vezes mais rico que a Colômbia, ou 2 vezes mais rico que a Colômbia, não, desculpa, que a Bolívia. Eu vou dar uma regra meio que de bolso geral, mas ela é uma boa aproximação, metade dessas diferenças são explicadas por diferença de produtividade, não diferença de estoque de capital, máquinas, né? Que a gente pensa muito, precisa ter mais computador, mais máquina, mais fábrica, para produzir mais. Não, é produtividade, não é capital. Não é horas trabalhadas, certamente, essa varia pouco de... Quer dizer, na Europa tem uma variação um pouco mais baixa nos Estados Unidos, mas explica muito pouco isso daí. Para o Brasil também não explica. E participação na força de trabalho das pessoas. Certo? Então, capital e trabalho e capital humano ajuda a explicar. Talvez um pouco menos do que a gente pensava inicialmente, mas o grosso é produtividade. No Brasil, por exemplo, é produtividade e depois capital humano. Na produtividade, que é onde quando as pessoas aprenderam isso, vamos tentar explicar a produtividade. Por que ela difere? Que não adianta eu falar a produtividade. Assim, eu não consigo pegar a produtividade dos Estados Unidos e tacar no Brasil, né? Então, como é que a gente faz para a produtividade melhorar?
certo? O que está por trás disso daí? Isso vai ficar para o próximo Fala Dudu, que eu já estou extrapolando meu tempo. A gente se vê lá. Então, capital humano e produtividade cruciais para arrancar o desenvolvimento mesmo para longo prazo.